E eu recebo aqui nos estúdios do SBT o Leonardo Aquino, conselheiro do Inter, que está aqui justamente para falar sobre esse assunto. É dele a proposta ao Conselho Deliberativo, a direção do Inter, para ir atrás desse assunto. Então, Leonardo, primeiro, muito obrigado pela presença, tá? E quero que tu ajude a relembrar. Muitos colorados e coloradas, obviamente, lembram com riqueza de detalhes o que aconteceu em 2005. Mas vamos lá, Leonardo. Nas últimas semanas, tu, como conselheiro do Inter, protocolou lá no Conselho um pedido para que a diretoria tome providências depois das declarações recentes do árbitro, que é o pivô da máfia do apito, Edilson Pereira de Carvalho, né, Leonardo? Boa tarde, Jeremias. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na qualificada e grandiosa audiência do SBT. O pedido eu assinei, mas foi feito pelo nosso movimento, o Movimento Sangue Colorado. Eu sou coordenador do grupo, então acabei sendo o subscritor. O que ocorre é o seguinte, tivemos um documentário que recentemente veio a público, que trouxe mais declarações do ex-árbitro e mais declarações das pessoas que participaram daquele evento, vamos dizer assim, né? E só ficou mais claro, inclusive dito pelo próprio ex-árbitro, que se não fosse a máfia do apito, ele diz textualmente, o campeão seria o Internacional, que a máfia do apito alterou o campeão, e as pessoas têm que ficar muito cientes do seguinte, aquele erro do Márcio Rezende de Freitas, no pênalti não marcado em cima do Tinga, em que ele acabou inclusive expulsando o Tinga, foi um erro triplo ali no mesmo lance. Aquilo, embora tenha sido uma crueldade a mais, né, uma crueldade plus, não tem nada a ver com a questão que está em discussão. Né? A questão que está em discussão, ela é jamais vista no futebol mundial. A decisão que é uma anulação de 11 partidas num pacote, sem analisar caso a caso, partida a partida. Como aconteceu, por exemplo, no futebol alemão. Quero te convidar a relembrar quem está em casa com a gente, tá? Pode mandar mensagem, bota o QR Code na tela. 20 anos depois, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi protagonista de um documentário e o Inter, a partir das declarações do árbitro, está se mobilizando para pedir o título de 2005. Eu quero a tua mensagem, tu aí do outro lado. O que tu acha disso, dessa iniciativa do Inter que está sendo trabalhada nos bastidores, tá? Um dos movimentos políticos, o Leonardo aqui representa, assinou esse pedido, né? E o Leonardo ajuda a refrescar nossa memória. O Edilson foi procurado por um apostador para manipular resultados. E aí a CBF anulou 11 jogos em que ele atuou. Na verdade, o STJD, perfeito, que é o tribunal da CBF. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva anulou num canetaço os 11 jogos. Sim, uma decisão monocrática. Que nunca se viu na história do futebol. Exato. No futebol brasileiro. E naquele ano tivemos um caso bastante parecido, que um árbitro do futebol alemão, Reusser, eu não sei se eu estou falando da forma correta, mas, enfim, o nome dele, o nome é Reusser, sobrenome. Ele apitou diversas partidas. Sim. E a Federação Alemã acabou fazendo o quê? Justamente o correto. Analisaram jogo a jogo e nos jogos onde não foi possível comprovar que ele de fato tinha tentado manipular o resultado e tinha conseguido, os resultados foram mantidos. Em outros casos, na Itália, na França, a Juventus e o Olympique de Marseille perderam os títulos, mas não houve anulação de jogos. Então, a anulação de jogos já aconteceu. Mas o que as pessoas têm que ter em mente, mas 2005, como é que não querem que anule os jogos se o árbitro estava fraudando? O árbitro não interferiu em todos os resultados. Sim. É a mesma coisa que pegar algum ato administrativo viciado por algum funcionário público, vamos dizer assim, não vai anular tudo que ele já fez em toda a função pública dele. Anula aquele ato específico. Tu vai anular o ato específico em que tu comprovar que ele conseguiu atuar fraudulentamente. A gente conseguiu acesso aos arquivos do SBT e o SBT acompanhou a entrevista coletiva. Muito colorado e muita colorada vai lembrar do que sentiu naquela manhã de domingo em que o futebol brasileiro parou com o anúncio do então presidente do STJD, Luiz Sveiter. O presidente do STJD chamou a imprensa e anunciou uma decisão surpreendente. Vamos relembrar o anúncio da anulação dos 11 jogos? Bota no ar aí, diretor. Defiro a liminar anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente
com os jogadores que integrem atualmente o plantel de cada equipe em datas a serem designadas pela Confederação Brasileira de Futebol, sem venda de ingressos e com os portões abertos. Bom, então a gente está vendo o trecho em que esse senhor, o então presidente do STJD, Luiz Sveiter, anunciou a decisão. Aquino, o pedido que vocês fizeram ao Conselho do Inter e o que o Inter está fazendo agora é o que exatamente? O que o Inter está pedindo e quem o Inter está pedindo? Está pedindo a CBF ou ao STJD ou a Justiça Comum? Muito importante a tua pergunta. A iniciativa foi no sentido de recomendar, que o Conselho recomendasse que o Conselho de Gestão, que é quem representa, quem tem legitimidade para representar o clube, tomasse alguma medida, seja institucional ou seja a que a gestão entender que deva ser tomada, no sentido de fazer valer, reconhecer o Internacional como também legítimo campeão em 2005. E aí a gestão está trabalhando, acredito, eu interpretei que eles acolheram de forma positiva a sugestão e o pedido, porque quando surgiu esse documentário e com esses novos depoimentos, todos ficaram revoltados e com aquela sensação de que, poxa... De total injustiça. Total injustiça. E também nós temos uma nova gestão na CBF, que vale lembrar que essa nova gestão na CBF tem demonstrado práticas muito positivas no sentido de modernizar e melhorar a gestão do futebol brasileiro. Agora nós teremos um Campeonato Brasileiro que vai durar o ano inteiro. Sim. De janeiro a dezembro. Isso vai valorizar o produto, o melhor e maior produto do futebol brasileiro. O que é o pedido? O que é o pedido do Inter? O pedido do Inter é para que saia o título do Corinthians ou para que o Inter tenha o título assim como o Corinthians em 2005? Porque o Corinthians é o campeão. Como eu disse, a nossa iniciativa foi de solicitar alguma ação da diretoria. Quem vai determinar o que vai ser feito é o clube. E já está tratando disso. Aliás, nós temos no jurídico do clube advogados dos mais gabaritados e mais renomados, como o Daniel Cravo de Souza e o D'Alegrade. Sim. Profissionais de prateleira A. Então, o clube vai estudar o que vai fazer. A nossa iniciativa foi levantar o assunto, pedir para que algo seja feito. O clube está trabalhando em silêncio e acho que assim tem que ser feito, para levantar o máximo de informações possíveis, jurisprudências, para aí sim pleitear o que é o direito do clube. Eu acho que o Inter tem que pleitear que ele seja considerado campeão. Não solicitar que o Corinthians não seja campeão, porque o Corinthians também não teve nada a ver com a história. Então, a tua visão é de que o título tem que ser dividido? A minha visão é de que o Internacional tem que pedir algo que é seu por direito, sem afetar outros clubes, até porque os outros clubes não estavam envolvidos na fraude. Eu falei com os dirigentes do Inter, quando da assinatura do pedido, eu tenho o quê, uns 20 dias, mais um mês? De cabeça agora não sei, mas... Falei com os dirigentes do Inter e eles disseram, olha, o momento do time em campo não é muito propício, porque naquele momento o Inter vinha das eliminações da Copa do Brasil para o Fluminense e na Libertadores contra o Flamengo. Então o Inter tinha muito cuidado, porque esse é um tema muito sensível, né? Claro. Muito sensível. Os colorados que estão nos assistindo vão lembrar, esse tema mexe muito com o torcedor colorado, né? Então, o Inter, a diretoria teve esse cuidado de não fazer com que isso soasse como uma cortina de fumaça ou como um outro foco. Inclusive, porque perderia força, inclusive. Foi bom tu falares isso, porque é o seguinte, a nossa iniciativa foi para que isso não ficasse como algo da diretoria. Como o time estava com um momento conturbado, esperamos que melhore agora, ganhou do Botafogo, mas como o time estava num momento conturbado, qualquer ato que partisse da diretoria, isso é uma cortina de fumaça. Não, quem está pedindo são os conselheiros, inclusive que não são da diretoria. Ou seja, é uma medida institucional. Esse tema tem que unir os colorados. Vamos ouvir o que disse o Edilson Pereira de Carvalho, que é o pivô da máfia do apito. Ele falou no canal do Duda Garbi. Um grande abraço para o Duda. Olha um trechinho do que disse o Edilson quando perguntado sobre quem deveria ser o campeão brasileiro de 2005. Bota no ar. O Inter deveria ter sido campeão brasileiro de 2005. Sim. Porque se não houver os jogos voltados, o Internacional seria campeão. Por que não falaram do Márcio Rezende de Freitas, no pênalti que ele deu, que ele não deu no Tinga, expulsasse o senhor Fábio Costa, que foi pênalti, e tinha que expulsar o Fábio Costa, que era o agente deles na língua, o último homem. Ele não deu, o campeonato ficou em cima de mim por causa daquele jogo, Corinthians Internacional no Pacaembu. Ele acabou de fuder comigo de uma vez. Não, porque se o Inter ganha aquele jogo, o Inter é campeão. Campeão.
E eu torcendo por o Inter ali. Porque daí o Corinthians, por mais que tenha voltado os jogos, que ganhou... Não mudaria o campeão, Não né? mudaria, os pontos seriam do Corinthians por competência. Ô, Aquino, ali ele tá tirando da dele e botando em cima do Márcio Rezende de Freitas, mas eu quero voltar no ponto em que tu disse lá no início. Vamos voltar ali rapidinho. São dois casos distintos. Certo. A anulação dos 11 jogos é uma coisa que tem a ver com esse senhor. Certo. E o erro no lance do Tinga lá contra o Fábio Costa é outra coisa. Perfeito. O que o Inter tá pedindo é que o título seja dividido por causa desse senhor. Por causa da anulação dos 11 jogos, na verdade. Né? Aham. E como eu lhe disse anteriormente, no futebol alemão, o que foi feito? Foi feito certo. Aham. Analisaram jogo a jogo, Aham. partida a partida, para verificar em qual jogo efetivamente teve fraude Aham. e a fraude tentada concretizou-se. Sim. Porque, por exemplo, se vocês lembrarem, teve uma entrevista do Edilson, entrevista não, uma escuta, eu acho, em que ele diz, os apostadores cobram ele, mas por que não Mas deu o escuta, resultado? o telefone dele estava grampeado, Não isso. consegui, o Aham. Edmundo, eu Aham. acho, jogou muito. Como é que tu vais anular uma partida em que o árbitro tenta fraudar em favor do A e ganha o B? É verdade. Não tem como. É verdade. Então, essa anulação num pacotão é que foi indevida. E tem declaração do Edilson dizendo: nos jogos do Corinthians eu não interferi Aham. e no jogo do Internacional sequer estava na casa de apostas porque já estavam desconfiando do Edilson. Aham. Ou seja, eram jogos que não tinham que ser repetidos. E para as pessoas lembrarem, o Internacional, com a repetição dos jogos, o Corinthians tinha feito 0 pontos nos 2 jogos que repetiram Aham. e na repetição ele fez 4. Ficou 3 na frente do Inter, ou seja, a repetição dos jogos anulados indevidamente é que fez o Corinthians ser campeão. Fernando Carvalho, presidente do Inter em 2005, falou sobre esse caso recentemente no podcast do Denilson Show com o Chico Garcia. Um abraço para os dois craques. Vamos ver o que o presidente do Inter na época falou? Bota no ar. 2005 tem um asterisco ali, ó. Corinthians ganhou, mas com um asterisco. Sim. Tu não pode dizer que o Corinthians ganhou sem explicar por quê. Entendeu? Tem explicação. E hoje existe um movimento para reivindicar esse título por parte do Inter. O senhor concorda com isso? Eu concordo. O presidente do clube, eu não sou mais presidente do clube, não cabe a mim esse movimento. Eu tenho feito várias postagens nesse sentido. Eu acho que é um movimento que é bem plausível. Tem uma gravação que foi obtida numa vamos dizer assim, não sei se foi uma investigação, uma gravação do Alberto Alib, seu Alberto Alib, querido, simplório até, presidente do Corinthians, onde ele conversa com o conselheiro do Corinthians e começa a analisar aquele momento. E alega que aquele campeonato foi obtido de uma forma indevida. Sim. Ele mesmo reconhece isso. Sim. Ele mesmo. Não sei se chegasse a ouvir essa gravação. Ele Mas falou, ouvi. o campeão de fato ali era o campeão Internacional. de fato é o Internacional. Sim. O próprio presidente do Corinthians. fala Tendo em dele vista essa. tudo isso. Então tá eu, o presidente do Inter, Fernando Carvalho, falando sobre esse caso. Leonardo Aquino, que está com a gente para te liberar, Aquino, tu acha que isso tem uma posição esse ano? Olha, eu não posso dizer, né? Porque eu não vou determinar as coisas sozinho. Acho que tem que ser feito um bom estudo e tem que ser feito também um bom timing. Sim. De quando que vai Aproveitar ser. a E também aí oportunidade. depois a CBF, não temos como dar um prazo para a CBF decidir, né? Sim, perfeito. Aquino, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço E a o gente convite. vai seguir acompanhando esse caso, o Inter buscando o reconhecimento do título de 2005 do Campeonato Brasileiro, tá?